encontros que teve resultados traumáticos. E aqui esse texto trata de quem? Trata de um homem que era um perseguidor da obra de Deus. Ele se chamava Saulo. Engraçado que o nome Saulo, ele tem um significado muito bonito, que é aquele que surgiu através de orações. Saulo. E Paulo, o significado dele é pequeno. Pequeno. Mas Saulo, mesmo sendo chamado de Saulo, né? Que no hebraico quer dizer, vem Saul, Saulo, é a mesma conotação. Mesmo o nome de Saulo em hebraico ter essa conotação de que aquele que veio através de orações, não significava nada, porque ele, com esse nome, ele era um perseguidor das coisas de Deus. É como os nomes que você vê hoje aí, Mateus, fulano tem o nome de Mateus, fulano tem o nome, nomes bíblicos, que não muda nada a vida da pessoa. Não adianta nada a pessoa ter um nome bíblico que tem um significado lindo, mas a sua conduta de vida não bate com o nome que tem. E Paulo era assim, Saulo era assim. Depois Lucas escreveu e passou a chamá-lo de Paulo. O significado é pequeno, pequena estatura, baixinho, né? E Saulo, ele tinha dentro do seu coração um ressentimento contra o evangelho, porque ele era um homem que seguia a religião judaica. Desde pequeno Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel a respeito da Torá, dos 5 livros da Bíblia que nós temos. Então Paulo era um especialista. Aliás, Saulo, antes de chamar Paulo, ele era um especialista na Torá. Ele guardava tudo minuciosamente. E quando ele ouviu falar, quando Jesus veio, nasceu na plenitude dos tempos, do ventre de uma mulher chamada Maria, Jesus, ele pregou a palavra do reino de Deus, pregou arrependimento. Muitas pessoas aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E Saulo, vendo aquilo, que você entenda bem que a conversão de Saulo aconteceu, não foi quando Jesus estava vivo, quando Jesus já havia morrido, né? Morrido e ressuscitado. Então Paulo, ele não conversou com Jesus, não há relatos na Bíblia que Saulo tenha conversado com Jesus quando Jesus estava vivo. E ele então tinha no coração que ele não podia permitir que o evangelho fosse adiante. Então ele colocou no seu coração: eu preciso impedir que os seguidores de Cristo prossigam, cresçam. Eu sou uma pessoa religiosa. Sabe aquela pessoa religiosa que ela se apega na religião dela e acha que a religião dela é a solução, como muitos de nós viemos de uma religião, mas o dia que nós abrimos o coração para o evangelho, para Cristo, alguma coisa aconteceu. E Saulo então, ele projetou: eu vou perseguir os crentes, eu vou até a cidade de Damasco. Ele foi aos sacerdotes judeus, né, da religião judaica, e pegou uma carta de autorização para ele ir até Damasco, e ali ele matar, perseguir, prender os crentes. Que coisa, hein? Interessante. Ele então chamou ali os seus soldados e foi no caminho de Damasco, achando que era o tal. Irmãos,
tudo está na mão de Deus. Deus, quando Ele quer, e quando Ele tem um propósito em alguma coisa, Ele sabe o meio de fazer a mudança. Mas antes de fazer qualquer mudança, Deus te prova. Deus faz você passar pelo deserto. Deus faz você passar por uma luta, para você expressar realmente quem você é. Deus já sabe quem sou eu, quem é você, mas você não se conhece. Você só vai se revelar quando você é provado, quando você perde o emprego, quando você tem um problema na área pessoal, profissional, financeira. Aí você vai evidenciar quem você é. E Saulo então montou no cavalo, o nome dele era Saulo ainda, os soldados do lado, à frente, a gente estava na frente, o soldado atrás e do lado, e ele foi com a carta ali, talvez numa sacola, numa bolsa, e disse: eu vou chegar em Damasco e vou destruir os crentes. Mas mexer com cristão, mexer com quem serve a Deus é bobagem, né? Mexer com pessoas que oram, pessoas que têm a vida pautada nos princípios de Deus, não mexe não, porque senão você vai ver a mão de Deus vindo em sua direção, né? E Saulo, ele estava mexendo contra quem? Contra aqueles que um dia aceitaram a Cristo, um dia se batizaram nas águas. Saulo estava mexendo com aquelas irmãs que largaram a vida errada e aceitaram a Jesus, passaram a ser crente fiel. Saulo estava perseguindo aqueles homens que largaram a prostituição, largaram a vida de roubo, largaram a vida equivocada e passaram a seguir a Deus. Homens que mudaram de vida. Eram essas pessoas que Paulo havia se levantado. Então, quando você um dia aceitou Cristo, desceu as águas batismais, você lá no seu trabalho, você dá bom testemunho, não é assim? As pessoas até fazem brincadeiras e zombam da sua fé, e dizem assim: ah, você é crente? Ah lá, ela é crente, olha lá, ó, né, fulano? Aí pede você, as pessoas às vezes começam a conversar coisa inadequada, conta piadas, mostra coisas que sabe que não agrada a Deus, só para ver sua reação, só para mexer com a sua fé. Aí talvez você meio sem graça, para não querer perder o trabalho, ou não perder a amizade daquelas pessoas, né? Você sai de mansinho, você não, eu vou olhar outra coisa ali. Você com muita sabedoria, você evita um confronto, tá certo? Porque evitar o confronto é bom, porque você vai ter uma oportunidade depois para poder falar de Cristo para essa pessoa. Isso é sabedoria, né? A Bíblia fala que nós devemos aproveitar as oportunidades, né? Nós devemos aproveitar as oportunidades, porque a Bíblia fala também que aqueles que um dia levantaram a mão para Jesus e decidiram por Cristo, prepare-se, porque serão perseguidos, serão pessoas que serão marginalizadas, né? E assim, Saulo, no caminho de Damasco, ele, diz a Bíblia, com ódio no coração, com mágoa, de repente, diante dele veio uma forte luz. Uma luz veio no caminho, aquela luz fez com que o cavalo empinasse, e Paulo teve uma queda, Jair. Paulo caiu do cavalo. Quando ele caiu do cavalo, o seu corpo foi ao pó, o seu corpo caiu no chão. Não só isso, além da poeira que veio sobre o teu corpo, sobre o seu rosto, ele de repente ouviu uma voz, e essa voz saiu do meio daquela luz dizendo: Saulo, Saulo,
Lembrando que o significado de Saulo é aquele que é fruto que veio através de orações. Engraçado, né? Mesmo o nome de Saulo tendo esse significado, aquele que veio, que nasceu através de oração, não adiantava nada, porque dentro dele ele tinha essa mazela. E aquela voz no meio da luz, presta atenção agora, veio e falou: Saulo, Saulo, por que que você me persegue? Por que que você está me perseguindo? Fala, como? Quem que eu estou perseguindo? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Você está perseguindo. Quem persegue? Aqueles que crêem no meu nome. Quem faz mal aos meus pequeninos? Aqueles que têm fé em mim. Eu me levanto para defender. Que maravilha, né? Saulo, quando ouviu aquela voz, ele ficou assombrado, ficou assustado. E para piorar mais ainda, diz a Bíblia que quando ele tentou se levantar, ele percebeu que faltava visão, ele ficou cego, perdeu-se a visão. Aquele homem forte, robusto, cheio de si. Quantas pessoas se sentem, né? Cheio de si, né? Às vezes tem um bom emprego, eu não preciso de Deus não, eu estou bem empregado, eu tenho um bom carro, uma boa casa, eu tenho uma boa economia, colocando a sua segurança em coisas que a qualquer momento pode deixar de existir. Pastor, é errado ter bens? Claro que não. Você podendo ter, tenha, conquiste, mas nunca permita que as suas conquistas coloque você numa posição de achar que você agora é o cara, que você agora é a mulher, que você agora é a moça. Eu me formei, agora eu sou uma doutora, né? Eu sou uma professora, agora eu sou um engenheiro. Agora sim, ótimo, Deus precisa de um engenheiro para ajudar na construção de ponte, de casa. Deus precisa de professores para educar os filhos. Deus precisa de advogado para ajudar nas causas, nos fóruns. Deus precisa sim de um médico para que através do seu estudo ele possa amenizar o sofrimento do doente. Claro que Deus precisa, mas toda essa sabedoria, todos os bens materiais vão passar. E Saulo, naquele momento que ele estava caído, preste atenção, ele estava caído no chão, não enxergava. Aí Deus falou assim: agora, Saulo, o que eu faço? Paulo perguntou: o que eu faço? Aí Deus falou assim: você vai até Damasco. Você vai até Damasco. Alguém pegou ele pela mão, aquele que era todo poderoso, agora já estava dependendo de alguém. Aquele que se achava na soberba, na arrogância, já estava precisando que alguém pegasse na mão dele e o levasse até Damasco. E quando ele chegou até Damasco, Deus preparou alguém para recebê-lo. Um discípulo chamado Ananias, um homem simples, de pouca leitura. Mas Paulo não. Paulo falava mais, era um poliglota, falava vários idiomas da época, era um doutor da lei, mas nada disso diante de Deus pôde ajudá-lo. E quando ele chegou lá em Damasco, Deus já havia falado para Ananias: Ananias, eu estou mandando para cá Saulo. Ananias falou assim: Senhor, Saulo é um homem violento, tipo assim, não presta, que lá, Senhor, é matador de crente. Não é assim que acontece em nossos dias? Quando às vezes você sabe que uma pessoa perigosa, uma pessoa que você vê nas mídias sociais, está frequentando um culto, aí a pessoa: aquilo lá não vale de nada, eu sei da vida dele. Meus queridos, Deus é quem muda as pessoas. Quando a pessoa quer, quando a pessoa deseja. E quando Deus tem um plano na vida de alguém, Deus vai ao encontro dela.
ainda que seja necessário que essa pessoa seja jogada ao chão, que ela venha perder alguma coisa, para que ela perceba a grandeza de Deus. E quando Saulo chegou ali em Damasco, Deus falou para Ananias: Ananias, você vai numa rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas. Nossa, hein? Ananias ficou desesperado. Senhor, mas eu conheço ele, a igreja tem orado para o Senhor nos proteger da violência desse homem, porque todo mundo sabia o que Paulo tinha feito com Estevão, com o diácono Estevão. Paulo tinha consentido com o apedrejamento do irmão Estevão. Paulo deixou que Estevão fosse apedrejado até morrer, sangrou, e todo mundo ficou amedrontado. Deus me livre daquele homem. Mas Deus falou: deixa que eu vou mostrar para ele quanto custa resistir ao Evangelho. Deus me livre, né? Quanto custa resistir à verdade? Quantas pessoas às vezes têm resistido à verdade, sabe que precisa tomar uma decisão, sabe que a vida que leva é uma desgraça, está levando para o inferno, mas a pessoa resiste igual Paulo: não, eu me levanto contra as coisas de Deus. Aí quando Saulo chegou lá dentro da casa de Judas, na rua direita, onde Ananias, o discípulo, foi, Deus falou: pode ir sem medo, você vai chegar lá, você vai ver o estado dele. Quando Ananias chegou na casa de Judas, viu aquele homem cego, aquele cara que era todo pomposo, estava ali, humilde, não enxergava. Já havia 3 dias que ele estava ali, 3 dias sem enxergar. Nesse período que ele não enxergava, ele viu que ele não era nada. Ô irmãos, é duro quando a gente tem que às vezes cair do cavalo. Tem um ditado, uma palavra que fala: quem não vai pelo amor, vai pela dor. Mas é melhor ir pelo amor, né? Que não seja preciso às vezes acontecer grandes perdas em nossas vidas, que não seja necessário a gente levar grandes prejuízos, para que a gente entenda. É preciso sim correr atrás, batalhar, mas o próprio Jesus falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso quer dizer o seguinte: que temos sim que lutar, cuidar da família, batalhar para crescer, comprar, pagar, desenvolver, mas não podemos esquecer: quem te dá força na perna, quem te dá inteligência para ir e vir é Deus. Nós não conseguimos tudo isso com a nossa própria força. Eu me lembro quando o rei Herodes, ele estava no reinado lá na Galileia. O rei Herodes, ele colocou uma roupa bonita, né? E foi ali na beira do palácio, tinha muita gente ouvindo ele. Aí Herodes começou a falar bonito, né? Começou a se achar, né? Aí as pessoas falam: nossa, você fala como a voz de Deus. E não, eu sou mesmo, eu sou, tudo que eu tenho, como se diz, eu sou a pessoa importante. De repente diz a Bíblia que veio um anjo, tocou nele, ele começou a ser comido de bicho. Esse não teve nem chance. Estou falando isso, irmão, não é para causar medo, não. Estou causando isso para mostrar que o encontro que Paulo teve com Cristo mudou a vida dele. O encontro que Paulo teve com Cristo fez ele pensar. Tudo mudou naquele momento. Ele adquiriu humildade. Ele foi um homem que mais escreveu cartas orientando comportamentos, casamentos. É um homem que ele chegou a falar assim: olha gente, aceite que eu prego para vocês, porque eu nem tive a chance de estar com Jesus como vocês tiveram, mas o que eu prego eu recebi no meu espírito.
Deus me revelou como que eu tenho que ser, por isso que eu sou apaixonado. Já viu aquelas pessoas que é apaixonado por Deus, apaixonado pela obra, apaixonado pelo Evangelho, apaixonado pelas almas, apaixonado em querer falar de Cristo. Enquanto a partir tem aqueles que, desculpa o vocabulário, não fede nem cheira, tanto faz a água correr para lá como para cá, né? Aí a Bíblia fala que nós ou somos fala do morno, né, e do quente. Ou é frio ou é quente. Porque o morno, a água morna serve para quê? Para que a água morna serve? A pessoa toma água morna para provocar um vômito. Ou é frio ou é quente. Então Deus está procurando pessoas que, como Paulo, que teve um encontro com Jesus, falou assim: a partir de agora eu vou confiar em Deus. Onde Deus me colocar, eu vou assumir a minha fé. Não podemos ser medianos. Eu, como pastor, a pastora, nós aqui, ou somos ou não somos. É isso que fará a diferença quando alguém se aproximar de você. Quando Deus olha para baixo e vê um homem, uma mulher que assume a sua fé, Deus começa a mandar pessoas para te procurar. Deus começa a mandar pessoas, vai lá e conversa com fulana, vai lá e conversa com Beltrano, porque Deus está vendo que você está como uma fonte inesgotável. A Bíblia fala que quem tem um encontro com Jesus, irmãos, encontro com Jesus tem que ter mudança. Se não houve mudança na minha vida, então não me encontrei com Jesus. Eu apenas ouço falar de Cristo, eu apenas ouço falar do Evangelho, mas quando o Evangelho entra no teu espírito, na tua alma, na tua mente, no teu corpo, é diferente. Quando você entra no lugar que você trabalha, as pessoas sentem que você é diferente. Quando alguém conversa com você, a pessoa assim: não, aquele homem aqui é pastor, mas a gente não vê isso mais não. Pois é, por isso que a Bíblia fala que temos que voltar ao primeiro amor. Qual que é o primeiro amor? Quando a pessoa se converte, ela quer ler Bíblia todo dia, ela ora, ela gosta de ouvir coisas de Deus. E quando entra na internet e vê algo que não é de Deus, ela: não, isso aí não é para mim não. Ela foge, desliga. Porque nós temos a velha natureza e a nova natureza, meus queridos. E quando a gente vai vencer quem? Vai vencer aquela natureza que está mais alimentada. Se eu alimento o meu espírito com as coisas de Deus, como foi dado o estudo aqui hoje de manhã, então você vai ser forte. Mas quando você despreza a palavra de Deus, não tem uma vida constante de comunhão, você vai perdendo a graça, você vai perdendo a visão das coisas de Deus, você vai ficando um crente natural, um crente carnal. E o crente natural e carnal, ele não faz diferença, ele vai se adequando ao mundo. Mas é o contrário, quem tem um encontro com Cristo igual Paulo teve, faz o que ele diz, é o que Paulo falou. Paulo chega a falar o seguinte: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente através da palavra de Deus. O que muda a pessoa não é o pastor, não é o nome de uma igreja, mas é a palavra. A função de um pastor, de uma pastora, seja qual for o título, é fazer isso aqui, mostrar para você a verdade, mostrar para você que existe um céu, existe um inferno, tem gente que não acredita mais nisso. Tem gente que só quer obter as coisas, legal, bacana, mas tudo isso vai passar. Aí a palavra nos corrige: o que adianta o homem, a mulher, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas pessoas têm perdido a alma? Quantas pessoas serão desqualificadas ao chegar no final do tempo? Não é eu que estou dizendo, é a palavra. A Bíblia fala assim: olha, vai chegar no final dos tempos, Jair, muitos vão falar assim: ah, mas eu fui crente, eu até dei dízimo, dei oferta, eu falei em línguas, eu fiz isso, fiz aquilo. Realmente você fez, mas você fez tudo isso, fez a obra, mas você sempre viveu na iniquidade. Afasta de mim, porque eu não te conheço. É a palavra dizendo. Então o encontro com Deus, como Paulo teve, como Saulo teve,
né? Ele nem fez questão de querer ser chamado de Saulo, que era mais bonito, né? Saulo, fruto nasceu de orações feitas, Saulo. Enquanto Paulo era pequeno, baixinho. Ele não fez questão, porque a pessoa, quando se encontra com Deus, quando ela tem Deus de verdade, ela não faz questão nem de falar aquilo que tem. Quando você vê a pessoa querer falar que tem muito, esnobar demais, porque não tem nada. Porque quem tem, sabe a origem da luta que teve para ter, nem faz questão de mostrar que tem a humildade. Então Paulo, ele era um homem que falava vários idiomas, manteve-se humilde e falou assim: olha, eu esqueço das coisas que para trás fico e avanço para frente. Ele fala assim: eu considero lixo. Olha o que ele fala. Está falando de quê? Das coisas do mundo. Eu considero lixo as coisas que estão no mundo, que são coisas agradáveis, mas que te levam para uma perdição. Considero lixo o que ele considera lixo? As obras da carne, que a pastora falou hoje de manhã. Eu considero lixo a prostituição, eu considero lixo a pornografia, eu considero lixo a bebedice, eu considero lixo a glutonaria, eu considero lixo a mentira, eu considero lixo o relacionamento duplo, eu considero tudo isso lixo por causa de Cristo. Está vendo o que é ter um encontro com Cristo? Pastor, coitado do senhor, ninguém crê isso mais não, pastor, é verdade. Que as pessoas querem uma palavra de autoajuda, que é boa. A pessoa quer se sentir bem mesmo sabendo que está fazendo errado. Tipo assim, a pessoa está no caminho do pecado, ela quer que o líder chegue e diga: não, irmão, pode continuar no erro, uma hora a coisa vai mudar. Aí isso inflama o ego, a pessoa se sente bem. Mas quando ela ouve uma palavra, você tem que converter, você tem que mudar, você tem que ter um encontro com Deus. Não vou nessa igreja mais não. Não, o pastor está exigindo. Não, eu estou falando a palavra. Que evangelho é esse que não provoca mudança? Que evangelho é esse que muitos que pregam quer resultado, mas não quer viver a palavra? Não adianta eu só pregar e querer resultado. Eu quero resultado sim. Qual que é o resultado? Almas para o reino de Deus. Mas além do resultado, eu também quero estar bem com Deus. Eu não quero ser desqualificado no final, como muitos serão. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Então, a palavra hoje é: o que o seu encontro com Cristo fez na sua vida? O que você que está me ouvindo aí, meu querido, no culto online, você mudou mesmo? O dia que você aceitou Jesus, você mudou mesmo? Ou está camuflado, está escondido? Mas eu falo para você, Deus está vendo tudo, nada fica oculto diante de Deus. O encontro com Cristo tem que trazer mudança. Se não houver mudança, não tem sentido. A pergunta é: o que é o seu encontro com Cristo? Pastor, aí vem aqui: não, pastor, eu conheço tanta gente que fala que é crente. Não estou falando para você comparar, olha para você. Pastor, eu conheço tanta gente que fala que é crente, eu conheço tanto pastor que fala que é pastor, ótimo, e não age como tal. Não estou perguntando isso, estou perguntando para você: o que o seu encontro com Deus trouxe de mudança? Pastor, a que ponto o senhor está dizendo isso? Estou dizendo a ponto do próprio Deus olhar para baixo e falar assim para o diabo: diabo, olha a minha serva lá embaixo, menina fiel, mulher fiel, posso contar com ela e com ele. Aí nesse ponto que eu estou dizendo, a ponto de Deus olhar para baixo e falar assim: olha aquele homem, olha aquele jovem, olha o tipo de vida que ele tem, posso contar com ele. É isso que eu estou dizendo. A ponto de Deus olhar para baixo e falar assim: está ali naquela empresa, está ali naquela firma, está ali naquele ponto de trabalho, está ali um homem que eu posso confiar nele. Como Deus pôde confiar em Ananias, pastora. Ananias vai lá, você vai orar por Saulo. Ananias era inferior em conhecimento,
Era simples, mas Ananias tinha algo que Paulo não tinha. Paulo tinha conhecimento, tinha sabedoria humana, Paulo tinha dinheiro. Ananias era simples, mas ele tinha o Espírito Santo de Deus em sua vida. Paulo tinha o Espírito, aliás, Ananias tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. Pastor, mas dá a entender que o senhor está dizendo que ele não pode romper. Irmão, não põe palavra em minha boca. Rompa, cresça, desenvolva. Melhore a sua casa se você puder. Compre um carro melhor se você puder. Vista bem se você puder. Cuide de onde você pode ser um lugar simples, mas que seja higienizado. Pode ser roupa simples, mas que seja adequado, igual todos nós estamos aqui, sabe? Porque eu me lembro, já falei e repito, daquela reportagem que eu vi, daquela mulher que morava debaixo do viaduto aqui em São Paulo. Passou uma repórter, Jair, filmou ela. A repórter chamou a atenção da repórter das vasilhas daquela mulher. Brilhava. Ela não tinha armário, ela tinha pregos na parede. Ela limpava as vasilhas, passava o bombril e punha pregos e pendurava. E na rua tem muito rato, né? E a casa era de papelão, debaixo do viaduto. Ela pegava panos e colocava nos buracos para rato não entrar. A repórter parou, foi lá, filmou, viu a cama simplória, mas limpinha, debaixo de um viaduto. A repórter mostrou aquilo, pronto. Parece que não deu nenhum efeito, mas aquela mulher com certeza ela agradava a Deus, porque diz a Bíblia que a limpeza é também de Deus, porque se nós somos morada do Espírito Santo, nós temos que entender que nós temos que estar bem. Aquela reportagem passou um mês, a repórter volta novamente. A repórter volta novamente, Luciana, e faz aquela reportagem. O empresário que viu aquela reportagem procurou aquela mulher debaixo do viaduto e falou: olha, eu fui atraído pelo seu estilo de vida. Você mora debaixo do viaduto, as paredes do seu cômodo aqui é de papelão, você não tem armário, mas suas vasilhas estão penduradas nos preguinhos limpinhos. Olha, eu senti de Deus te ajudar. A partir de agora você não vai morar mais debaixo do viaduto, você vai morar numa casa digna. Olha o que Deus faz. Com certeza essa mulher estava passando por uma luta, mas ela acreditava que mesmo passando luta, ela não se entregava, ela levantava a cabeça, ela agiu como uma mulher digna. Eu digo para você nesta noite, você que está aqui, você que me escuta, olha, Deus, Ele vai mudar a sua história. Fica de pé em seu lugar. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar o teu acorda aí. A irmã, levanta, minha filha. Vamos orar agora, receber a bênção. É hora da bênção, minha filha. Deus vai mudar a sua história. Levanta, põe a mão na tua cabeça. Fala bem forte. Eu quero. Fala, eu quero que a minha vida seja mudada. Diga assim: assim como Saulo foi transformado pela palavra de Jesus, a vida dele foi mudada. Ó Espírito Santo, muda a minha história de maneira poderosa. Fala assim: me ensina a valorizar o meu novo nascimento, o meu encontro com o Senhor. Diga assim: reaviva, traga de volta, Senhor, o meu amor pela tua palavra. Diga assim: traga de volta o meu temor, porque eu quero